amigos, muito bom dia. Bom dia para você que está aqui nos acompanhando pelo Espiritismo 24 horas, na continuidade que nós damos ao estudo dessa obra maravilhosa Boa Nova, esse estudo que nós realizamos todos os sábados às 7 horas da manhã pelo Instagram do Espiritismo 24 horas e que vai ao ar todos os sábados às 4 horas da tarde pela TV Chico Xavier, o nosso instrumento de divulgação do bem, o nosso mecanismo de divulgação do amor. Para você que está nos acompanhando então pelo YouTube da TV Chico Xavier, o nosso muito boa tarde. Esse livro, que é da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, divinamente inspirado e ditado por Humberto de Campos. E lembrando que nós estamos no capítulo 15, na segunda parte do capítulo 15, que conversa conosco sobre o testemunho, sobre a história maravilhosa de Joana de Cusa. E caso você tenha perdido algum dos capítulos e queira acompanhar esse estudo, queira acompanhar essas análises, essas reflexões em torno dessa obra maravilhosa, dessa que com certeza é uma das obras subsidiárias mais importantes da codificação espírita, da doutrina espírita, você pode acessar o YouTube da TV Chico Xavier, www.youtube.com. Pode acessar a nossa playlist Estudo da Obra Boa Nova, Uriel Santos, e pode ali acompanhar tudo o que nós já fizemos até o dia de hoje. Não se esqueça que se você está aqui no YouTube, não se esqueça, por favor, de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo, fazendo com que essa ideia, fazendo com que essas palavras cheguem cada vez a um número maior de corações. Bom, sem maiores delongas, vamos observar aqui onde deixamos a nossa querida Joana de Cusa. Lembrando a história, Joana, consorte de Cusa, uma mulher muito bem colocada na sociedade daquele tempo, que se encanta com as belezas trazidas pelo mestre e passa a acompanhar as suas preleções em torno do lago. Aqui nós já desconstruímos um preconceito que muitas vezes carregamos, que apenas as pessoas, a totalidade das pessoas que seguia a Jesus naquele momento, que observava as suas preleções, eram pessoas nas camadas economicamente mais frágeis da sociedade, se podemos assim dizer. A grande maioria sim, mas nós tínhamos pessoas economicamente muito bem resolvidas que acompanhavam a Jesus, porque estavam cansadas das verdades espargidas aos seus corações até aquele momento. A Joana, a consorte de Cusa, que era um funcionário de alto escalão em Cafarnaum, Joana seguia a Jesus. Só que Joana ela enfrentava um problema no seu lar. E qual o problema que Joana enfrentava? O seu consorte, o seu marido, não abraçava os mesmos preceitos religiosos que ela, não a acompanhava nas preleções, não seguia Jesus. Na verdade, a religiosidade do marido de Joana de Cusa era uma religiosidade voltada a seus próprios interesses particulares. Ele era como uma folha ao vento. Quando os interesses lhe favoreciam no mundo imperial, ele seguia a questão da religiosidade romana. Quando os interesses lhe favoreciam no mundo hebreu, ele seguia os interesses religiosos do povo hebreu. Ele não tinha uma religiosidade em si, ele ia de acordo com o vento, ele ia de acordo com os seus propósitos negociais e materiais. É interessante nós observarmos que no início do capítulo, Humberto de Campos, desenhando o cenário, ele irá dizer: apesar de sua fervorosa crença, Joana atravessava problemas. Mais uma lição para todos nós. Não quer dizer que estamos seguindo uma crença religiosa, não quer dizer que estamos adotando determinados preceitos de religiosidade, que não vamos ter dificuldades na nossa vida. Isso é um ponto fundamental. Joana, então, após uma reunião em casa de Simão Pedro, ela procura a Jesus, trazendo ali, deitando ali as suas dificuldades. E Jesus, antes de orientá-la a largar o marido, a procurar outra pessoa, antes de orientá-la, quem sabe, a tentar convencer
esse homem materialmente poderoso a se enfileirar nessa nova hoste do reino que Jesus trazia, Jesus ele vai orientar, como ali era uma diferença de ideias, uma diferença de pensamentos, Jesus ele vai orientar que Joana ame cada vez mais ao seu marido, que nós não nos encontramos por acaso nessa vida, que havia uma razão de ser para aquela relação e que ela precisava cada vez mais amar ao seu marido, que Deus não forçava. Porque Joana ela tem um ponto interessante, que ela vai falar com Jesus, mas Jesus, eu não devo forçar o meu marido a te seguir? Essa nova crença, essa crença verdadeira, será que eu não deveria forçar ele a te seguir até pelo próprio bem dele? Jesus fala, não, se Deus não força ninguém, se Deus ele não transforma os grandes ímpios da humanidade com o raio do seu poder, por que nós faríamos isso? Continue exemplificando. Se a sua palavra, se você for convidado a dizer alguma coisa, diga da maneira mais educada possível. Continue exemplificando, continue trabalhando, mas não force ele a nada. E aqui é um outro grande conselho que o capítulo Joana de Cusa nos dá e que deve ressoar alto nos nossos corações, que é a questão de que nós não mudamos ninguém. Ninguém muda ninguém. É algo que deve ficar muito, muito, muito vivo na nossa consciência. Você não muda ninguém. Você se modifica. Você não força a transformação de ninguém. Você se transforma. E se modificando, se transformando, melhorando, se você convida aqueles que estão ao seu redor a também trilhar essa jornada de melhoria. Ninguém muda ninguém força ninguém a mudança. Você pode perceber, se você olhar Jesus, você pode perceber que Jesus em momento nenhum ele força a mudança das pessoas. Em momento nenhum Jesus vai dizer o que as pessoas devem e o que as pessoas não devem fazer, forçando as pessoas a isso. Ele vai propor uma forma de conduzir a vida, ele vai propor uma mudança comportamental e quem quiser vir que venha. Quem quiser vir que venha, ele vai falar isso para Emmanuel. Ou quando Emmanuel encontra ele, enquanto Públio Lentulus, ele vai falar, ô senador, está no teu querer me seguir agora ou no curso dos séculos, a escolha é sua e as consequências também são. Então Jesus ele fala isso para todos nós. Está no querer de você me seguir agora ou no curso dos séculos, as consequências são suas. Eu tenho aqui uma proposta de modificação para o seu caminho, se você quiser vir, você vem. Se você não quiser vir, também o problema é seu. Então ninguém muda ninguém. Você se muda, você se modifica. E isso é libertador. Você não tem a responsabilidade de mudar o outro. Você tem a responsabilidade e o dever de se modificar para melhor. E aí você convida o outro a fazer isso também. Jesus ele fala isso para Joana. Fala assim, olha, o teu marido ele tem o caminho dele. Vocês estão trilhando uma existência em conjunto. Ame-o cada vez mais, mas ele tem o caminho dele. Se Deus não força ninguém a nada, por que você vai forçar? É chamada ali a ponderar, pondere sobre as suas ideias com educação. Pondere sobre as suas ideias com educação. Mas o caminho que ele tem que percorrer, ele vai percorrer. E aí tem uma frase muito legal aqui, que eu vou parafrasear, que a gente já leu semana passada, eu vou parafrasear, que Jesus vai dizer, olha, os grandes criminosos, eles se modificam às vezes com o poder de uma lágrima. Jesus ele coloca para nós aqui, e é bom a gente ter isso em mente, que o maior ímpio da humanidade, o ser mais perverso e mais abjeto que já passou pela humanidade, nas tempestades, nos solavancos que convidam de retorno ao equilíbrio, ele vai se modificar. Ele vai se modificar. E isso aí é no tempo de Deus. Isso é no tempo de Deus. Então, da gente confiar nesse poder da lágrima, desse poder transformador que a vida oferece a todos nós. E essa frase é uma frase muito importante para o continuar do capítulo, que a gente vai observar aqui o que acontece com o marido de Joana de Cusa. E, agradecendo a Jesus todos esses conselhos, porque ela ficou aliviada, ela experimentava um alívio no coração, ela escutou uma frase de Jesus que vai ressoar no seu coração, a gente vai perceber aqui, até o final da sua trajetória, que é, vai filha, ser fiel.
essa fidelidade, essa confiança nos preceitos divinos para o nosso dia a dia. A gente tem que mudar um conceito de fé, a gente tem que mudar esse conceito de ser fiel. Ser fiel é ter fidelidade. Tá? É ter a religiosidade não como algo afastado, como algo afastado que eu digo aqui, como algo que parece que é algo colateral à nossa vida, não é algo principal. A religiosidade ela tem que ser uma conduta de todos os momentos da nossa vida. E ser fiel aqui é fidelidade, é confiança. A gente tem um conceito de religiosidade hoje muito diferente do conceito de religiosidade naquele tempo. Religião para nós é algo à parte da nossa vida. A gente vai lá, a gente atende ao compromisso religioso. Em qualquer que seja a denominação religiosa, a gente tem ali a missa, a gente tem ali o culto, a gente tem ali a reunião pública da casa espírita. A gente vai lá 1 ou 2 dias por semana, frequenta um estudo, aí a gente sai de lá e a gente pensa o seguinte: cumprir a minha obrigação. A gente tem esse conceito de religião, esse conceito de religiosidade hoje, obrigação. Naquele tempo, essa fidelidade, o que era o conceito de religiosidade? Era uma forma de se conduzir a vida. Era uma forma, você passava o seu dia, a sua vida, os seus passos, vivenciando aquela religiosidade. Então vai, filha, ser fiel. Tenha confiança nessa nova proposta, nesses novos passos que você está adotando na sua vida e conduza a sua vida de acordo com esses novos ensinamentos. É a frase que Jesus deixa para Joana e que vai fazer muito sentido na trajetória que ela vai perpassar, que ela vai atravessar a partir desse momento. Então, vamos continuar a leitura da obra. Desde esse dia, que dia desse encontro que Joana teve com Jesus e que Jesus acalmou e aclarou o seu coração e o seu espírito, desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Olha que legal, a construção da fidelidade, a construção da confiança. Joana não tinha mais passividade. Né? Joana, ela tinha uma resignação nova. Joana agora era uma construtora do seu caminho, uma construtora da sua estrada, não da estrada do seu marido, uma construtora dos seus passos, da modificação do seu pensamento e da sua vida. O marido, o dia que ele quisesse, ele ia seguir esse caminho. Não forçado por Joana, mas convidado por Joana a assim o fazer. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, do céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Olha só, né? Ela entendeu que ela tinha um papel maior na existência. Ela não era só esposa. Ela não era só aquela Joana. Ela tinha um papel maior na existência. Ela era filha de um pai e tinha uma tarefa maior na existência. Em todos os trabalhos, em todas as dificuldades, ela começou a enxergar, ela começou a divisar uma luz sagrada e oculta. Passa isso para a sua vida. Você vai muito mais... Suas funções, você tem grandes papéis nesse planeta. Você é mãe, você é pai, você é marido, você é esposa, você é filho, você é filha, você é irmão, você é irmã, você é amigo, você é amiga. Mas acima de tudo isso, você pertence a um universo muito maior. Essa ideia de pertencimento é uma ideia muito necessária para o trilhar da nossa existência. Acima do seu papel de mãe, acima do seu papel de pai, do seu papel de marido, do seu papel de esposa, de filho, de filha, de irmão, de irmã, de amigo, de companheiro. Acima disso tudo, você pertence a um universo muito maior. Você é filho ou filha de um pai. Você tem esse trabalho no universo. E você precisa entender que, como esse trabalho no universo, você tem que
enxergar em tudo uma luz sagrada e oculta. Acima de todas essas funções temporárias que nós estamos exercendo nessa vida presente, nós temos uma função muito maior de cooperador do universo. A gente tem um trabalho junto com o Pai. A gente tem um trabalho de pertencimento. Eu não estou aqui numa visão. Não estou aqui numa visão mística. Eu não estou aqui numa visão irreal. Eu estou aqui numa visão muito real. Muito real. Eu costumo dizer que para facilitar esse trabalho da nossa mente, pensa que você é um pontinho que faz parte, enxerga o planeta, enxerga ali o conjunto do sistema solar, enxerga a galáxia, enxerga a infinitude de planetas e de galáxias. Então pensa que você é um pontinho nessa engrenagem que a gente não compreende. E como esse pontinho dessa engrenagem, a gente precisa funcionar. A gente precisa enxergar essa luz sagrada e oculta em tudo. Então, a gente pertence a algo muito maior. A gente pertence a algo muito maior. E a gente precisa assumir esse nosso papel no universo. Joana, então, veja bem, procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades um embrião vacilante de suas virtudes eternas. Gente, faz esse treino. Enxerga o outro, busca enxergar o outro, não pelo seu pior lado. Mas o que acontece? Todos nós temos os nossos lados obscuros e os nossos lados iluminados. Todos. A balança às vezes vai pender um pouco mais. Algumas pessoas vão ter o lado obscuro e perverso um pouco mais avantajado, que se observa com maior facilidade, e a grande maioria de nós vai ter um lado iluminado que está buscando se melhorar, que está buscando progredir. Vai ter um lado iluminado que vai estar mais perceptível no dia a dia. E olha que exercício interessante. Tente enxergar as qualidades e as virtudes do outro. Porque o que a gente foi treinado? E o que a gente está sendo treinado? A buscar o pior nas pessoas. Porque a gente está deixando um instinto, muito prevalecente. E o instinto é o quê? O instinto é defesa. A parte animalesca é uma parte de defesa. E para a gente se defender, a gente enxerga no outro como ele pode nos atacar. E para enxergar no outro como ele pode nos atacar, a gente busca as suas piores partes. Para eu me defender, eu preciso saber o que essa pessoa vai fazer comigo. Para eu saber o que essa pessoa vai fazer comigo, eu preciso saber o que há de pior nela. Então, o nosso treino, o nosso exercício mental, ele foi configurado por esse caractere de proteção. Ele foi configurado a enxergar o pior no outro. Então, a gente precisa fazer uma reconfiguração até mental. Buscar enxergar o melhor nas pessoas. Isso não quer dizer não ser prudente. Você sabe que, assim como você, os outros estão em estradas de aprendizado, que as pessoas podem, provavelmente elas vão nos ferir, às vezes sem saber que estão nos ferindo, mas a gente vai buscar enxergar o melhor nelas. Porque também você não vai passar a sua vida num comportamento pueril, achando que todo mundo é 100% bom. Não é. Não é. Você vai passar a sua vida construindo o raciocínio de que sim, as pessoas podem nos ferir, as pessoas podem nos machucar, porque eu machuco e eu firo muitas pessoas. As pessoas têm o seu lado obscuro, têm o seu lado com certa perversidade, assim como também nós temos um lado obscuro. Nós temos um lado com certa perversidade que somente nós mesmos conhecemos, mas que nós não somos definidos por isso. Nós somos definidos pela nossa capacidade de melhorar e de amar. Então, com prudência, você procura enxergar o melhor nas outras pessoas. Porque essa prudência, ela te permite uma defesa,
mas ela te permite não ver o mundo da pior forma. Não ver o mundo da pior forma. Joana, ela passa a enxergar as virtudes do marido. Ela passa a enxergar as virtudes do companheiro. Apesar desses problemas que ele tinha, dessa religiosidade inexistente e vacilante, ele tinha boas qualidades. Ele tinha boas qualidades. Então ela passa a enxergar as virtudes daquele que estava ao lado dela. E veja que interessante. Olha a continuidade. Mais tarde o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Então, veja bem, os problemas, as dificuldades de Joana, elas diminuíram? Não, gente, porque geralmente as dificuldades da vida elas são apresentadas todos os dias. A vida é uma grande jornada com grandes desafios. Uma grande jornada com grandes desafios. Essa é a vida. A vida não é um terreno de facilidades. A vida é uma escola de aprendizado. E escola não é fácil. Só que o que mudou em Joana? O pensamento. A forma como ela encarava as dificuldades. E aí a gente vai lembrar de Emmanuel para a gente fazer uma conexão aqui. O pensamento é o pensamento que cria a vida que nós procuramos. Você enxergando as adversidades com dor, com raiva, reclamando, invejando as pessoas, as suas dificuldades elas não vão cessar. As tempestades não vão parar e vão ficar cada vez mais difíceis de serem enfrentadas. Então assume um ponto na sua vida, assume um ponto na sua existência. A vida é difícil. Você não veio aqui para passear. A vida ela é recheada de amarguras. Só eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a gente precisa introjetar isso. Só de nós sermos os únicos seres sencientes da mortalidade, nós já carregamos um sofrimento quase que original. Saber que nós vamos morrer e saber que as pessoas ao nosso redor vão morrer já traz uma certa tristeza para nós. Por mais que a gente tenha conhecimento da continuidade da vida, a gente queria ter as pessoas sempre do nosso lado. Então, só da gente eu abrir esse parênteses aqui, eu me permitir abrir esse parênteses aqui, mas só de nós sermos os únicos seres sencientes nesse planeta da nossa própria mortalidade e da mortalidade daqueles que nos cercam, nós já temos um sofrimento, nós já temos uma dor. Nós já temos uma dificuldade na vida. Então, de que adianta eu viver reclamando das minhas dificuldades? De que adianta eu viver reclamando dos meus problemas? Eles não vão diminuir, eles não vão passar. Então o que eu preciso? Eu preciso formatar o meu pensamento para enxergar a vida de uma maneira melhor. O pensamento cria a vida que nós procuramos. Joana, retornando aqui ao nosso capítulo, os problemas de Joana continuaram. O marido continuou com a religiosidade inexistente, interesseira. Teve um filhinho, a Joana teve um filhinho que era uma alegria, mas que trouxe o trabalho que toda criança traz. E ao invés dela passar o dia inteiro reclamando, o que ela fez? Irmão, vou trabalhar. Tudo é graça. Tudo o que chega até mim é graça, é bênção. Eu vou trabalhar. E quando eu digo é graça, é bênção, eu não estou dizendo que eu não vou reconhecer os dias difíceis. Não, tá difícil, mas eu vou trabalhar. Ué, o que adianta eu fazer? Você é acometido de uma doença, você é acometido de uma enfermidade. Ué, vamos ver o que dá para fazer. Se não der para fazer nada, vamos atravessar isso aqui da maneira mais respeitosa possível. Surge um problema no seu trabalho. Às vezes você trabalha com uma equipe de
10 pessoas. E essas 10 pessoas não conseguem gerir as atividades que são enormes. E aí a sua equipe de 10 pessoas ela é reduzida para 7. Ué, vai adiantar você reclamar? Você vai ficar descontente, claro que você vai ficar descontente, mas você vai ter que trabalhar. Então vamos trabalhar. Dentro das minhas possibilidades, vamos trabalhar. Gente, a vida não para esperar você reclamar. A vida não para esperar você reclamar. Então continue em movimento, porque o que a vida requer de todos nós é coragem. E aí quando Joana percebe isso, não é que seus problemas eles são extirpados. Os problemas estão lá ainda, mas eles não trazem aquela carga de dor que traziam anteriormente, aquela carga de aflição. Porque ela mudou o pensamento, ela reconfigurou o pensamento. E o pensamento cria a vida que procuramos. E ela enxergou bênçãos nos espinheiros, uvas nos abrolhos. Os anos passaram e o esforço perseverante lhes multiplicou os bens da fé. Na marcha laboriosa do conhecimento e da vida, ela exerceu fidelidade, ela exerceu confiança e ela foi se fortificando. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Agora a gente vai ver a mudança do companheiro. Quer dizer, a gente vai ver o convite à mudança do companheiro. Né? O que Jesus falou para Joana? Os grandes ímpios, os grandes criminosos da humanidade, às vezes se modificam com o poder de uma lágrima. O companheiro que se dedicou, o companheiro, o consorte de Joana de Cusa, que se entregou a essa crença na materialidade, meu amigo, o tempo passa, as coisas mudam. E se a sua fé, se a sua confiança não estiver verdadeiramente embasada naquilo que não muda, que é Deus, você vai estremecer. Você vai estremecer. Joana, contudo, se mantinha firme. O marido estremeceu, mas como Joana tinha construído a fé, ela ficou firme. Ela permaneceu firme. Porque o tesouro dela estava depositado em algo maior que não se modifica. O tesouro do marido ele estava depositado nos interesses do mundo. Ora nos interesses do império, ora nos interesses do povo hebreu. Isso é passageiro. O tesouro de Joana estava depositado em Deus. Isso não é passageiro. Por isso que ela se manteve firme, enquanto o marido estremeceu. Torturado, e o marido estremeceu tanto que olha o que aconteceu. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual em uma noite de sombras tempestuosas. Então, ele desencarna revoltado. Porque tudo aquilo em que ele depositou eu vou fazer aspas aqui, tudo aquilo em que ele depositou a fé havia ruído. Se você deposita a sua fé em questões materiais e questões passageiras, ela vai ruir. E muito provavelmente você vai estremecer como a esposa de Joana de Cusa. E vai desencarnar numa situação muito difícil. Agora, se você deposita o seu tesouro conforme Joana fez, naquilo que não se modifica, pode só sobrar qualquer tempestade aqui, irmão. Você vai permanecer firme. Sua esposa, Joana, todavia, suportou os sabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo,
de quem se havia feito escrava devotada. Então aqui, o desafio da vida aumentou. Porque o marido de Joana desencarnou. Desencarnou sob pesadas correntes que ele trouxe para ele mesmo. Joana, então, ela precisa o quê? Ela precisa se esforçar para sustentar o filhinho. E antes de se sentir a mais miserável das mulheres no mundo, ela vai trabalhar. As amigas, porque ela era uma senhora, colocaram até aquele momento nas altas classes, as amigas viraram e falaram: você tá doida, você vai trabalhar? Isso é um desrespeito. Uma mulher da sua posição social trabalhar. E Joana vai falar: desrespeito por quê? Aí, se meu mestre, o maior desse planeta, trabalhou, por que eu não posso trabalhar? Desrespeito por quê? Vou trabalhar. Se a vida me apresentou esse desafio agora, essa é a forma que eu tenho para enfrentar esse desafio. Que é o que a gente é a tecla que a gente está batendo aqui. Se a vida te apresentou um desafio, qual é a forma que você tem para enfrentar aquele desafio? Ah, é essa? Então eu vou fazer essa, eu vou trabalhar. Eu escutei uma frase um dia que eu achei fenomenal. Todo problema tem solução. E se aquele problema não tem solução, essa é a solução desse problema. A solução desse problema que não tem solução é não ter solução. Aí você se resigna e vai embora. Vamos ver o que acontece. Mas você não para. Você não para observar a dificuldade. Você simplesmente ataca a dificuldade da forma que der para atacar. Joana precisava trabalhar para sustentar o filhinho, foi trabalhar. Ela escutou, ela parou para escutar o que as amigas dela, presas ainda nos preconceitos do mundo, falaram? Não, não parou não. Ela esclareceu. Que Jesus falou para ela: se você for convidado a esclarecer, esclareça com educação. Ela esclareceu. Jesus trabalhou. Eu sou serva de Jesus. Por que eu não posso trabalhar? Ela foi trabalhar. Aquela era a dificuldade, aquele era o problema, essa era a solução. Ela foi trabalhar para conseguir colocar comida e casa, e teto para o filho e para ela. E ela estava triste? Não, vamos escutar Humberto Campos. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que o seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana conduzia em seu bojo, na qualidade de servo humilde. Ela estava alegre, porque ela não estava se dedicando às questiúnculas materiais. Ela entendeu que tinha dificuldade, mas que o mundo era cheio de dificuldade. Então ela foi ao encontro da dificuldade do outro. Que é uma coisa que a gente lembra do Chico, e eu sempre vou falar do Chico aqui, sempre. Eu digo que às vezes é muito difícil a gente compreender Jesus. Muito difícil. Quase uma tarefa hercúlea compreender Jesus. Eu gosto muito de um servo muito próximo dele, que é o Chico. O Chico é um servo muito próximo de Jesus. E a nossa capacidade de compreensão com Jesus, para mim, ela é muito facilitada quando a gente vê um grande exemplo igual o Chico. O Chico, todas as vezes, porque atravessava ali alguns momentos de questionamento muito menores que o nosso, mas todas as vezes que ele atravessava esses momentos, Emmanuel recomendava que ele fosse nos bairros mais complicados da cidade de Uberaba. Não para olhar para o outro e falar: nossa, tem gente que sofre mais que eu, graças a Deus. Não. Mas porque quando a gente está com algumas dúvidas, quando a gente está com algumas dores, e nós vamos atravessar esses momentos, é interessante a gente encontrar outras dores. Perceber que o sofrimento não é exclusividade nossa. E
colocando operosidade nas nossas mãos, com as dores alheias, nós encontramos um refrigério para as nossas próprias dores. Olha só, Joana dedicou-se aos filhos de outras mães para conseguir criar o seu próprio. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos. Ela não parou. Se você para diante da dor, você é vencido. Se você continua se movimentando apesar e além da dor, você é vencedor. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Então a gente para aqui no capítulo e a gente pensa, não, então Joana já enfrentou tudo que ela tinha que enfrentar. O que eu falei? A vida é um conjunto de desafios. E o maior desafio da existência de Joana estava por vir. No ano de 68, a gente vai encontrar ela e o seu filho no espetáculo do circo, nas perseguições que naquele momento estavam a todo vapor referente aos seguidores de Jesus, aos seguidores dessa boa nova. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclamou o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, abjura por mim, que sou teu filho. Aqui é o grande teste. Porque se fosse apenas o executor das ordens imperiais, açoitando Joana, na dor física, dizendo para ela negar Jesus, ela teria enfrentado tranquilamente. Mas aí vem aquela dor sentimental, aquela dor moral. O próprio filho pede para ela negar. E ela dá uma estremecida. E eu confesso para vocês aqui que se a história nos contasse que Joana negou a Jesus naquele momento, ela falou, não, deixa que meu filho e eu, deixa que a gente saia disso aqui. Eu confesso para você, de coração, eu passaria um pano para Joana aqui. É a mãe atendendo o pedido do filho. E o amor materno talvez seja o amor mais próximo do divino que a gente tem nesse planeta. Então seria a mãe ali estremecida pelo pedido desesperado do filho abandonando a tarefa. E o livro vai nos dizer aqui, olha, pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Só que Joana tinha um entendimento, além de esposa, além de mãe, ela era uma filha do Senhor. Ela era uma filha do Altíssimo, ela pertencia a algo muito maior. E ela tinha construído durante toda a sua vida uma confiança firme nesse propósito. Gente, toda a confiança, toda a fidelidade, toda a fé que nós construímos diariamente são reservas que com certeza nós vamos utilizar no futuro. São treinos para a partida fundamental que vai chegar na nossa vida. Alguns talvez já estejam enfrentando essa partida. Outros ainda vão enfrentar. Nesse sentido, não procuremos, não construamos a ideia de procurar a Deus somente nos momentos de desespero. Porque se a gente deixar para procurar Deus no momento de desespero, a gente vai procurar Ele com raiva. E dificilmente a gente vai encontrar. A gente vai procurar Ele com culpa, a gente vai procurar Ele com condenação. A gente vai procurar Ele com questionamento que a gente não vai conseguir responder. Então a gente tem que construir essa busca pelo divino que habita em nós, principalmente nos dias de ventura, né? Porque a gente vai ali
criando uma reserva. A gente vai ali fomentando uma confiança. É como se a gente fosse, por exemplo, no esporte, futebol, a gente fosse um grande cobrador de falta. Que fizesse os gols mais bonitos. Mas por que nós somos grandes cobradores de falta e fazemos os gols mais bonitos? Porque a gente treina exaustivamente. Porque enquanto os outros companheiros de time vão embora, eu continuo treinando ali 2 horas a mais. Eu e o gol. E aí eu faço um gol na partida de futebol, todo mundo me aplaude, mas não viram o esforço que eu fiz. É igual quando um corredor vai ali, corre os seus 100 metros e bate o recorde mundial. Naqueles 9 segundos. Não foram aqueles 9 segundos. São anos de treinamento que permitiram aqueles 9 segundos. Quando você foi exigido e você ficar firme na fé, não foi aquele momento que você ficou firme na fé. Foram anos de treinamento que te permitiram permanecer firme na fé no momento do grande teste. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. O momento da grande prova tinha chegado. Ela tinha construído, ela tinha treinado e ela conseguiu vencer. Jesus também sofreu. Maria também viu seu filho sendo torturado e morto e atravessou esse momento. O que me faz diferente deles? Agora, o que me faz similar a eles? O que me faz similar a Maria? Fidelidade, fé, confiança. Entendendo que, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. É preciso se dedicar a Deus. É preciso se dedicar a esse senso de pertencimento no universo. E saber que eu sou muito maior e tenho tarefas muito maiores para desempenhar na minha estrada. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a te amar. Observem a grade de evolução de Joana de Cusa. Aprendendo a enxergar as virtudes do marido,
apesar de todas as suas falhas, Joana de Cusa constrói em si a capacidade de enxergar as virtudes daquela massa que não lhe compreendia e as virtudes daquele que a torturava, sabendo que chegaria um momento que, pelo poder de uma lágrima, todos eles seriam modificados. Todos, indistintamente. E nesse sentido, ela verdadeiramente perdoa a todos, que não só a estavam torturando e a assassinando, mas também estavam torturando e assassinando o seu próprio filho. Porque o seu mestre não a tinha ensinado apenas a morrer, mas a tinha ensinado também a amar. E essa é a maior libertação que qualquer um de nós pode ter. Quem aprende a amar não mais está morto em vida, está mais vivo do que nunca. E Joana estava mais viva do que nunca. Meu mestre não me ensinou apenas a morrer, mas também a te amar. Mas também a te amar. Tudo a havia preparado para aquele momento de sacrifício. E ela atravessa aquele momento de sacrifício da maneira mais iluminada possível. Meu mestre não me ensinou apenas a morrer, mas também a te amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. E Humberto de Campos encerra então para nós, nesse momento, esse capítulo maravilhoso. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. E Jesus fala isso com todos nós, para que tenhamos bom ânimo, porque Ele aqui está. Nós que já muito erramos, nós que já muito trafegamos por estradas complicadíssimas na nossa vida, nós sempre acordamos com oportunidades para fazer melhor a nossa jornada. Com bom ânimo, com Jesus, com os sacrifícios, as dores e as lágrimas que a vida nos oferece. Então, que ressoe no nosso pensamento, substituindo o nome Joana pelos nossos próprios nomes. Tenhamos bom ânimo. Jesus conosco está. E aqui nós encerramos esse estudo do capítulo 15. Lembrando que esse é um estudo que vai ao ar pela TV Chico Xavier todo sábado às 4 horas da tarde no YouTube da TV Chico Xavier. Se você está nos acompanhando pelo YouTube da TV Chico Xavier, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também nós estamos aqui todo sábado pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, todo sábado às 7 horas da manhã. Semana que vem, capítulo de número 16, o Testemunho de Tomé. Lembrando que nós adotamos essa edição do livro Boa Nova. Caso você queira adquirir, caso você queira acompanhar conosco, sábado que vem, 7 horas da manhã, retornaremos com o capítulo 16 desse livro, desse compêndio, dessa obra iluminada e maravilhosa, O Testemunho de Tomé. Muita paz no coração de todos e até lá. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.
ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou, ai Lili, ai Lô.